Glórias a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, a gente tem visto como o Senhor é maravilhoso na nossa vida, né? E o quanto Deus tem sido fiel conosco. E nós vemos que a palavra do Senhor, como o pastor sempre fala, ela é uma engrenagem perfeita. Tudo na palavra de Deus se encaixa. Amém? E Deus tem falado conosco de muitas formas. E às vezes vem uma palavra, que nem o pastor pregou sobre os animaizinhos. E muitos às vezes falam assim, mas o que tem que ver um coelhinho, um bichinho? Mas se cada irmão prestar atenção no que Deus quer falar, através de cada palavra que é ministrada, os irmãos vão ver que aquilo tudo é para acrescentar na nossa vida. Aquilo tudo é para nos moldar, é para nos ensinar. Amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho, irmãos, sobre um versículo que Deus colocou no meu coração. Logo depois que os israelitas serem libertos da escravidão do Egito, eles foram atacados pelos amalequitas. Então Moisés disse para Josué, um homem corajoso, liderar os israelitas na batalha. Aí Moisés subiu ao monte junto com Arão e Hur. Lá em cima, eles conseguiam ver a batalha. Moisés tinha um plano para os israelitas vencerem a batalha contra os amalequitas. Ele segurou o bastão do verdadeiro Deus e levantou as mãos para o céu. Quando Moisés fez isso, Deus deu poder para os israelitas lutarem contra seus inimigos. Mas as mãos de Moisés começaram a ficar pesadas e a cair, porque ele estava segurando o bastão sozinho. Então, os amalequitas começaram a ganhar a batalha. Arão e Hur correram para ajudar Moisés. Eles pegaram uma pedra, puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Então Arão e Hur seguraram as mãos dele, um de cada lado, e com isso Moisés conseguiu ficar com as mãos levantadas até o pôr do sol. Os israelitas venceram a batalha com a ajuda das mãos poderosas de Deus. Amém? Então nós vemos aqui que sem Deus nós não somos nada. Nós não conseguimos nada. Porque Moisés, ele levantou o bastão, ele levantou as suas mãos, mas se não fosse o poder de Deus, jamais aquele povo teria vencido. Amém? E um versículo que muito chamou minha atenção, que está em Hebreus 12:12, fala assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Se a palavra do Senhor, irmãos, está dizendo para levantar as mãos, é porque essas mãos estão agora abaixadas. Mãos abaixadas é um sinal de fraqueza, de cansaço, desânimo, relaxamento, falta de compromisso. É quase igual a braços cruzados. E isso é consequência de uma fraqueza geral. Porque quando nós estamos de braços cruzados, irmãos, nós não estamos fazendo nada. E muitas vezes o Senhor nos chama e a gente continua de braços cruzados. Tantos irmãos que não conhecem a palavra, ou mesmo que conhecem, mas estão desviados, precisando de uma palavra nossa. E muitas vezes nós temos oportunidade de falar, de pregar a palavra, e nós nos calamos. Amém? Tornai a levantar as mãos significa que um dia essas mãos já foram levantadas. E que agora, por algum motivo, elas estão caídas. Mas Deus está sempre pronto a nos fortalecer, porque a palavra do Senhor nos diz que tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então no Senhor Jesus nós podemos tudo, irmãos. Mas nós estamos assim, buscando a cada dia mais aperfeiçoar e poder praticar a palavra do Senhor. Amém? Porque se nós estivermos ligados no Senhor, Ele fará, Ele nos fortalecerá. Amém? Nós temos o exemplo de Neemias, que diante da pressão, quando ele estava construindo os muros, ele pediu para Deus fortalecer as mãos dele naquela construção. Em 2 Crônicas, vai dizer assim:
Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Amém? Então aqui, esse versículo está nos dizendo o quê? Nós temos que nos esforçar. Nós não podemos ficar desanimados, sem fazer a nossa parte, porque Deus faz a dele. E não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Jesus usou, irmãos, as mãos para realizar muitas curas e milagres. E o Senhor Deus fala na sua palavra que Ele escreveu os nossos nomes na palma da mão dele. Amém? Por isso nós vemos que as nossas mãos, ela tem uma utilidade, ela tem um significado. Deus não fez a mão à toa. Ela tem que ter um compromisso, ela tem que ser uma mão que abençoa, uma mão que ajuda, uma mão que coopera. E quando nós usamos de maneira errada as nossas mãos, elas se tornam sujas e contaminadas. Em Marcos 9:43 vai nos falar assim: e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Então, quando nós vemos o pecado, quando nós vemos a sujeira, irmãos, é melhor que a gente se afaste do que a gente perca as nossas mãos, amém? Porque se a palavra está dizendo que é melhor arrancar, perder uma mão do que entrar no inferno, no fogo que nunca se apaga, então é melhor a gente se afastar daquilo que nos suja, amém? A palavra do Senhor nos manda limpar as nossas mãos para que se tornem santas. Em 1 Timóteo 2:8 vai falar assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Então, não é só o nosso coração, o nosso corpo, as nossas mãos também, irmãos, têm que ser santas. Então nós temos que ter cuidado aonde nós colocamos a nossa mão. O que nós fazemos com as nossas mãos? Nós usamos a nossa mão para pegar um copo de bebida, sabendo que aquilo não agrada o Senhor? Nós usamos as nossas mãos para pegar um cigarro, uma droga, sabendo que aquilo não agrada ao Senhor? Nós usamos a nossa mão para matar alguém, para roubar? Para que nós temos usado a nossa mão? Amém? O salmista, irmãos, ele ao perguntar a Deus sobre aqueles que habitarão no lugar santo, ele recebe a resposta. Em Salmos 24:4 vai dizer assim: aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Então o salmista está nos dizendo aqui que aquele que é limpo de mãos, aquele que está com a mão limpa e puro de coração, esse sim vai entrar no lugar santo. Por isso que nós temos que nos esforçar a cada dia mais para ter as nossas mãos limpas. Deus falou, irmãos, ao povo de Israel, Isaías 1:15: por isso, quando estender as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multiplique as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aqui ele se refere ao povo de Israel por causa da matança daquele povo. Mas, como a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, e isso daqui é para nós hoje. Talvez hoje nós não estejamos com as nossas mãos manchadas de sangue, mas elas estão sujas por muitas outras coisas, amém? E nós manchamos, irmãos, as nossas mãos quando nós odiamos nosso irmão, como está escrito em 1 João 3,15. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então, homicida é assassino. Então, quando nós odiamos o nosso irmão, nós estamos nos tornando um assassino. Amém? Nós manchamos as nossas mãos quando nós somos chamados para fazer a obra e recusamos, omitindo a voz do Espírito Santo, ou então fazemos, mas fazemos de qualquer jeito. Fazemos relaxadamente. Nós manchamos as nossas mãos quando nós queremos somente nos alimentar da palavra e não compartilhamos.
não dividimos com os demais o alimento que Deus nos dá. Amém? Em 2 Timóteo 4:2 vai nos dizer que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes e com toda longanimidade e doutrina. Nós manchamos as nossas mãos, irmãos, quando nós trocamos, deixamos ou esquecemos a glória de Deus. Quando isso acontece, nós já não queremos mais ver o Filho e crer nele. E aí nos tornamos um prato feito para o diabo. Amém? Quando nós nos afastamos do Senhor, o diabo começa a cirandar do nosso lado. Em 1 Pedro 5:8 vai nos dizer: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, distante do Senhor, o que nos resta é cair nas mãos do diabo. Amém? Se vivemos uma vida dominada pelas obras da carne, enfraquecemos nosso homem espiritual e caímos, porque não estaremos cheios do Espírito de Deus. Uma vez vazios do Espírito, nossas mãos não se levantarão mais, e os nossos joelhos não nos deixará de pé, se porventura tropeçarmos, porque vazios já não caminhamos mais na luz. Amém? Em João 11:9 e 10 vai nos dizer: Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, dessa maneira, quando nós caímos, nós ficamos prostrados, porque Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. E Ele é a luz do mundo. Amém? É a luz do mundo, o Senhor Jesus, que vai conduzir o nosso caminho. Porque sem Ele nós vivemos nas trevas, irmãos. Há várias causas que nos levam ao estado de fraqueza total, a ponto de não mais podermos levantar as nossas mãos. A falta de alimentação equilibrada. Quando o nosso corpo ele começa a sentir falta da alimentação essencial, equilibrada, ele gera perda muscular, ele gera emagrecimento, alterações na pele e no cabelo, anemia, alterações ósseas e no sistema nervoso e fraqueza generalizada. Isso daqui é uma falta da alimentação para o nosso corpo. Mas existe, irmãos, uma alimentação espiritual. E a falta dela nos deixa fracos espiritualmente. Por isso nós precisamos nos alimentar muito da palavra de Deus, que é o nosso alimento, para sermos fortes no Senhor. O alimento espiritual, ele nutre a nossa alma, ele fortalece o nosso espírito, aumenta a nossa fé e nos aproxima do Pai. E quem é o nosso alimento espiritual? É o Senhor Jesus, amém? A palavra do Senhor em João 6:51 vai nos dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então o Senhor é o nosso alimento espiritual, é dele que nós devemos nos alimentar. É da palavra do Senhor que nós devemos buscar a cada dia. E existe também, irmãos, o envelhecimento, que também nos deixa fraco. Quando a velhice chega, a pessoa já não tem mais habilidade para ficar levantando as mãos como antes. Nós devemos ter cuidado com a velhice espiritual. Tem irmãos que falam que faz tempo que eu estou na igreja e nem conheço a palavra. Quer dizer, ele está se alimentando do alimento espiritual? Ele está tendo conhecimento, irmãos, daquilo que o Senhor quer que nós aprendamos? Porque se nós não conhecemos a palavra, como que nós vamos praticar se nós não conhecemos? Amém? Então esse alimento espiritual, irmãos, ele tem que ser assim, diário na nossa vida. Nós temos que meditar, nós temos que buscar, temos que nos fortalecer na palavra do Senhor, amém? Nós devemos estar com o nosso homem interior renovado de dia em dia, como diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios 4:16. Por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ele se renova de dia em dia, mas de que maneira que ele se renova? Como que nós nos renovamos? É através da palavra do Senhor, amém? Há os que se enfraquecem e envelhecem espiritualmente por não praticarem a palavra. E também
ao tomar a ceia do Senhor indignamente, como está escrito em 1 Coríntios 11, do 28 ao 30. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes. Então, quando nós não praticamos da Santa Ceia, nós nos tornamos fracos e doentes. E muitos que dormem. Aqueles que se apropriam do pão e do cálice do Senhor sem antes fazer um exame em si mesmo, participando indignamente, ficando desse modo fraco e doente. Ou também por se ausentar da mesa, porque Jesus é o pão vivo, e se não comermos desse pão, perderemos a comunhão, deixaremos de estar ligados na videira verdadeira. E uma vez longe da videira, só nos resta sermos cortados e lançados no fogo. Porque já não produzimos mais, irmãos, os frutos que o Senhor deseja na nossa vida. Amém? A ceia do Senhor é um ato espiritual muito sério e, infelizmente, há pessoas que participam da mesa principal sem dar o devido valor e respeito, sem temor e reverência. Por isso ele acaba ficando doente. Amém? Nossas mãos precisam estar fortalecidas e levantadas. Para que elas precisam estar sempre fortalecidas e levantadas? Para trabalhar na obra do Senhor primeiramente. Porque o Senhor nos escolheu para sermos discípulos e para levar a palavra do Senhor, irmãos, aos quatro cantos da terra. Nós somos os atalaias de Cristo. Então, o Senhor fez de nós servos, mas para exercer a tua palavra. Servos que não se envergonha da palavra. Servos, irmãos, que não mede esforço para fazer a tua palavra. Então, nós devemos a cada dia mais estar amando o nosso próximo. Nós podemos usar as nossas mãos, irmãos, na obra do Senhor, segurando aquele que está prestes a cair, ajudando a levantar os que estão caídos, orientando na palavra de Deus, amando aqueles que se sentem desprezados, ajudando o necessitado e suprindo a sua necessidade, seja física ou espiritual. Porque, como diz Salmo 41:1, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Amém? Em Lucas 10:2 nos diz: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envia obreiros para a sua seara. Então tem muitas almas, irmãos, para ser alcançada. E é através de nós, que somos os discípulos do Senhor, que o Senhor vai ganhar essas almas. Amém? Nós temos que pregar. Sendo assim, nós vamos fazer como a palavra nos ordena. Efésios 6:10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na obra do seu poder, porque é no Senhor que nós vamos fortalecer. Não é aqui, não é lá, é na força do Senhor, porque sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Espírito de Deus, nós nunca conseguiremos nos levantar. Como diz Ezequiel 2:2, então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé. Então é só cheio do Espírito Santo que nós vamos nos colocar de pé, porque sem ele nós não conseguiremos, amém? Diante do Senhor nós podemos firmar as nossas mãos cansadas e os nossos joelhos desconjuntados, e que nós possamos fortalecer nossa vida meditando na palavra de Deus e gastando tempo em oração, abrindo o coração a Deus e se prostrando diante dele, que é o melhor remédio para qualquer problema que tivermos. Sede firmes nas promessas do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois para quem iremos nós, se só Ele tem as palavras de vida eterna, amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade, amém? Amém, irmãos. Guardar algo. A profetisa está escrevendo uma mensagem que quando o profeta desceu no vale de Ossusui, que ele profetizou. E na hora que ele profetizou, veio um grande ruído. Você pode ver que o ruído vem na hora da profecia da palavra. E a palavra para nós hoje, nessa noite, é: levanta os teus braços e traga a ordem para o teu quê? Uma pessoa desconjurada, irmão, desconjuntada no joelho, desculpa, ou ela está sentada, ou ela está o quê? Deitada, mas ela não está de pé. Uma pessoa que não está com o braço levantado, ela está com o braço cruzado ou descansando.
E quando o braço tá baixado, tá perdendo a guerra, tá? Porque enquanto o cajado estava no ponto mais alto, o povo vencia. O que estava no ponto mais alto? Era o braço de Moisés? Não, era o cajado que tinha nas mãos. É a autoridade que Deus deu. Que esse cajado servia para o quê? Conduzir as ovelhas para o caminho que deve andar. Vamos examinar. Olha para dentro aí. Como é que está o nosso joelho? O Senhor chegou para a igreja de Efésios e falou: desperta, tu que dormes. Quem está dormindo está com o braço levantado. Quem está dormindo está como com o joelho? Desconjunto. Aí ele fala: levanta dentre os mortos. E a Bíblia fala: deixa que os mortos sepultem, toma minha cruz e o quê? E segue. E fala: e Cristo te esclarecerá. E Ele esclarece através da revelação do Espírito. E o Espírito Santo cata quem está dormindo e põe quem? De pé. Nós acabamos de ver. Deus usou tanto o teu vaso para falar sobre as mãos. Tem mais um versículo que eu quero usar. A Bíblia diz que aquele que botou a mão aonde? Na onde? Não olha para onde? Mas se não botou a mão no arado ainda, tem que fazer o quê? Tem que botar, né? Como é que vai chegar as nossas mãos, irmãos, diante de Deus naquele dia? O Senhor fala: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que é que tu tens reservado? E para quem é? Como é que vai chegar as nossas mãos diante de Deus? Guarda algo, irmãos, uma fé sem obras é uma fé o quê? É morta. E sem fé é impossível agradar. As nossas obras não são elas que nos justificam diante de Deus. As nossas obras justificam a nossa fé que a gente tem em Cristo. E isso é fazer dentro e temos que fazer fora. Chegou o tempo de reedificarmos o muro. Chegou o tempo de sairmos do palácio, da zona de conforto e começarmos a trabalhar. E pode guardar algo, tá? Não vai ser fácil, tá? Porque para Neemias levantou Tobias e Sambalate, porque é isso que o maligno faz. A partir do momento que ele vê que a gente botou a mão no arado, ou seja, endireitou os joelhos, levantou os braços, ele vai começar a mandar quem? Os Tobias e Sambalate para fazer a gente parar de edificar. Você sabe, aqueles que estão de braço cruzado, aí começa aquele tipo de vocabuláriozinho, entendeu, né? Para tirar a gente do centro da vontade de Deus. Mas Neemias em nenhum momento ele deixou de reedificar e de descer. E a Bíblia diz que quando a obra estava completa, esses que intentavam contra, quando ele bateu o olho e viu a obra que havia sido edificado, aí o que decaiu foi o semblante deles. Aí eu pergunto para a nave da igreja: como é que está o coração da igreja porque a gente não está mais subindo no monte? Está todo mundo feliz, irmãos? A igreja tinha que estar o quê? Chorando, como Neemias chorou. Rogando, como Neemias rogou, para que Deus enviasse, sabe o quê? A provisão. Vamos saber chorar na hora certa e rir na hora? Tobias e Sambalate se alegravam em ver Jerusalém destruída, mas Neemias chorava. Só que quando Jerusalém foi reedificada, Neemias se alegrava, você está entendendo? Mas Tobias e Sambalate chorava. Nós temos colocado sorriso no rosto de quem? Nós temos colocado alegria no rosto de quem? Como é que tá as nossas emoções? Porque tem muitos que estão dando o quê? Graças. Não, irmãos, não é isso que Deus quer nos ensinar. Não existe casa que glorifica Deus sem o monte. Essa é a ordem. É lá que a gente acende a chama do Espírito, jogando lenha nessa fogueira, porque é lá que a gente busca a madeira que acende. Moisés subiu no monte e desceu com o semblante o quê? Resplandecente. Por quê? Porque ele jogou lenha na chama do Espírito. Foi lá que ele buscou a madeira, foi lá que ele buscou a lenha, foi lá que ele teve a revelação do Espírito Santo para colocar em prática na tua vida e fazer algo que glorifica a
Deus.